Bom dia a todos, este é o programa Reavivados por Sua Palavra do dia de hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Esse é um capítulo muito conhecido, pois é o momento em que o povo de Israel rejeita o governo de Deus, que é a teocracia, para pedir um outro governo, a monarquia. Eles pediram um rei. Mas esse pedido não foi sem causa. Vamos ler aqui os versos que começam o capítulo. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Veja, estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Os filhos de Samuel seguiram os mesmos caminhos dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. A única diferença é que Samuel havia advertido eles. Mais à frente nós vamos ver isso. A Bíblia mesmo não faz a mesma reprovação que fez a Eli. Eli não havia advertido os filhos dele, mas Samuel sim. A questão foi que eles decidiram, mesmo diante das advertências e das repreensões do pai, eles decidiram andar pelos caminhos da avareza. O versículo 3, logo no início, dá essa ideia, principalmente. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Eram corruptos esses dois filhos de Samuel. Triste, não? Muito triste para o profeta Samuel ter filhos corruptos como esses. E por causa dessa liderança corrupta, isso motivou com que os anciãos de Israel pedissem um rei, quisessem outro tipo de governo. Então a primeira motivação foi devido à corrupção da liderança dos filhos de Samuel. E a segunda motivação está aqui no pedido. Pois agora coloque agora um rei sobre nós para que nos governe como tem todas as nações. Justamente para copiar as outras nações, o modelo das outras nações. Eles estavam com os olhos nas nações circunvizinhas, e assim como as nações eram governadas por um rei, eles também gostariam de ter um rei. Esse pedido não agradou Samuel, e Samuel foi orar ao Senhor. E o que o Senhor respondeu para Samuel? Versículo 7. Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. E aí, depois de dar algumas orientações, depois de Deus falar para Samuel como que seria esse governo, Samuel foi e tentou convencer o povo a não aceitar, convencer o povo a não querer seguir esse caminho, do versículo 10 em diante. No versículo 19 diz assim: Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Muito bem, amigos. Temos algumas lições a tirar aqui desse capítulo. Primeira lição: quando a liderança anda por caminhos errados, isso faz com que o povo se corrompa também. Foi o que aconteceu com os filhos de Samuel. Segunda lição: não procurar copiar as outras nações. As outras nações eram pagãs, idólatras, inimigas de Israel. E o povo de Israel estava com os olhos nas outras nações com desejo de imitá-los. Nós não devemos copiar as nações que estão ao nosso redor. Não devemos copiar os costumes mundanos, os costumes do mundo que desagradam a Deus. E vocês bem sabem o grande preço que Israel pagou ao rejeitar a teocracia, o governo direto por Deus através dos juízes, e a escolher um rei, a monarquia. E a terceira lição que aprendemos é que Deus respeita a nossa livre escolha. Mesmo não sendo da vontade de Deus o pedido de um rei, Deus, por 2 vezes no capítulo, falou para Samuel: Deixa, Samuel, deixa que seja assim. Deus, ele respeita o livre-arbítrio. 3 lições aprendemos aqui nesse capítulo. Que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus, submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. E aqueles que são líderes, que possam andar também diante da presença do Senhor, para que o povo não se desvie
por alguma atitude errada, por algum caminho errado que estejamos tomando. Oremos então. Ó Deus Pai, te agradecemos pelo ensinamento desse capítulo, lhe agradecemos pela leitura e pelo estudo da sua palavra e oramos para que o Espírito Santo nos leve hoje à leitura de 1